423%. Essa foi a performance da Pendle Finance desde o início do ano. Uma das criptomoedas que mais se valorizaram e que se tornou uma queridinha do mercado cripto. Na semana passada eu tive uma oportunidade única. Eu conversei com um dos fundadores da Pendle sobre o futuro da criptomoeda, em uma reunião de mais de 1 hora para entender exatamente quais são as perspectivas. E no vídeo de hoje, que eu gravei especialmente para te responder, baseado em toda essa conversa que eu tive com eles, sobre o que eu acredito que será o futuro da Pendle. Então preste bastante atenção nesse vídeo para você ter insights exclusivos sobre essa criptomoeda. Antes de começar essa análise, é importante eu dar um breve contexto. Na semana passada eu tive uma conversa de mais de 1h30 com o Growth Lead da Pendle, o Daniel. E eu quero reforçar que esse conteúdo não é um conteúdo pago pela Pendle. Então eu estou fazendo uma análise profunda e fria sobre o projeto e sobre seus riscos e oportunidades. E aqui eu quero trazer as impressões. E o único motivo pelo qual eu fiz essa entrevista foi para ter o máximo de informação possível do projeto e ter a análise mais assertiva possível. Respondido isso, vamos aqui ao que interessa. Vamos entender o futuro da Pendle. O primeiro passo para entender o futuro da Pendle é responder a pergunta de $1 milhão. Por que a Pendle está crescendo agora? Como vocês podem observar pela tela, a Pendle apresentou uma performance de mais de 400%. E existe um motivo muito simples. Hoje, a Pendle vende as PAs para a corrida do ouro, que são os airdrops. Basicamente, cerca de 80% do seu TVL está distribuído entre soluções de Liquid Ray Staking, que estão em campanhas de pontos, e a Ethena, que é uma solução de delta neutro que também está em processo de airdrop. Então, muitas pessoas utilizam a Pendle como essa grande ferramenta para farmar airdrops. E esse tem sido o grande motor da Pendle desde o ano de 2023, que vem fazendo esse projeto se tornar um dos projetos que mais tem performance no mercado de cripto. Então, o primeiro passo para entender e projetar o futuro da Pendle é entender essa habilidade muito interessante da Pendle, que é surfar narrativas. Isso foi, inclusive, uma das respostas que o Daniel me deu sobre qual que é a visão do projeto. Ele foi muito categórico com isso. Nossa visão na Pendle é sempre seguir a próxima narrativa. E essa fórmula realmente dá certo. Por quê? Porque basicamente eles têm conseguido captar alguns catalisadores. E para mim, a grande questão para entender o futuro da valorização da Pendle vem de observar catalisadores futuros e se eles vão conseguir capturar as próximas grandes narrativas do mercado. Pensando nisso, o primeiro passo que eu acredito que seja interessante é entender alguns dos próximos eventos que irão acontecer na Pendle. O primeiro deles é a Pendle V3. Para quem não sabe, o time da Pendle está trabalhando desde 2023 nessa estrutura. Não existe praticamente nenhuma informação revelada sobre ela, a não ser que a Pendle também irá focar no mercado financeiro tradicional. Ou seja, ela está se posicionando para a narrativa de Real World Assets. Para mim isso é um ponto bem interessante, porque expande a perspectiva de mercado do projeto e naturalmente começa a flertar muito mais com posicionamento para capturar clientes institucionais. Para mim esse é um aspecto muito positivo da Pendle, especialmente se ela buscar se adequar eventualmente às questões regulatórias. Inclusive, quando eu questionei o Daniel sobre isso, ele falou que a regulação é sim um dos grandes calcanhares de Aquiles hoje do crescimento do mercado DeFi. Mas com uma mudança dessa postura lá nos Estados Unidos, isso poderia ser um grande fator positivo para o mercado. Seguindo aqui, o segundo ponto que eu acho que é relevante é observar se a Pendle também vai ter outras narrativas que utilizarão o mesmo mecanismo da Pendle, atraindo aí naturalmente mais investidores que estão visando farmar drops ou outras estruturas. Para mim, as duas que mais se destacam são bem simples. A primeira é a Caract, que a Pendle hoje tem a maior participação do seu TVL através dos seus produtos, que também é uma plataforma de Ray Staking similar a Englayer. E recentemente a gente também sabe que outra plataforma grande de Ray Staking vai ser lançada, que é a Symbiosis, que está sendo apoiada pela Lido. Então provavelmente nessa narrativa de Ray Staking, a Pendle vai ter um caminho bem interessante, especialmente se a gente tiver um efeito de alta no Ethereum pós aprovação do ETF Spot e com a volta de liquidez no mercado. Mas o segundo ponto que me chama ainda mais atenção é a aproximação recente da Pendle com o time da Babylon. A Babylon, para quem não sabe, é a principal solução de staking dentro do Bitcoin e, para mim, uma das segundas camadas mais promissoras do mercado. Recentemente, eles levantaram mais de $70 milhões junto à Paradigm, um dos maiores venture capitals do mundo, e a gente dá para perceber que a Pendle já está se posicionando também para surfar essa narrativa, também permitindo que as pessoas tenham ali produtos da Pendle para fazer staking diretamente associado às segundas camadas de Bitcoin. Para mim, essa somatória de fatores também é bem interessante. E aqui vem um dos pontos que eu acho mais relevantes que a Pendle está conseguindo trabalhar bem o seu risco. Na minha visão, o maior risco da Pendle é que ela está muito associada a narrativas.
E naturalmente, como a gente sabe, narrativas vêm e vão no mercado. Então, se a gente tem uma mudança profunda de uma narrativa, isso pode derrubar o projeto. Que é um exemplo nítido disso, foi quando a gente teve a liberação do airdrop da Inglayer e a gente viu uma queda de quase 45% na Pendle. E isso, para mim, evidencia o maior risco da Pendle. Se hoje eu fosse classificar um único risco que derrubaria esse projeto, e é o risco que você deve levar em consideração se você investe nesse case, é bem simples. Quando as narrativas mudarem, se a Pendle não conseguir engrenar para a próxima narrativa, ela pode cair. Na minha leitura, hoje ela está muito bem posicionada e com um leque bem grande de narrativas. Mas essa fragilidade faz que eu naturalmente esteja administrando este risco. Um segundo ponto que eu acho que também é relevante ser destacado é a presença da Pendle no portfólio de grandes investidores, como Arthur Hayes e o grupo Spartan Group. E para mim isso é um ponto bem positivo, porque mostra o interesse sincero dos investidores institucionais. Um outro aspecto que eu acho que é válido de comentar aqui com a Pendle é que a Pendle hoje em sua tesouraria tem uma grande quantidade de pontos de airdrops e eles ainda não anunciaram o que irão fazer com isso, podendo eventualmente se tornar também um grande catalisador da Pendle. Inclusive, não acharia estranho se eles eventualmente fizessem essa distribuição desses tokens para, por exemplo, pessoas que holdam o vPendle. Então pode ser até uma forma da Pendle de expandir a utilidade, o interesse do seu token e eventualmente ter esse reflexo positivo. Lembrando que um dos grandes motivos que a Pendle se valoriza é justamente pelo fato do vPendle compartilhar uma parte das receitas da Pendle, mas também exercer influência sobre quais pools da Pendle gerarão mais taxas e, por consequência, ser uma ferramenta que grandes baleias utilizam para farmar ainda mais o protocolo. Mas antes de eu continuar minha análise e explicar um pouco mais sobre essas visões do futuro da Pendle, deixa eu fazer um convite para você. Que tal você ter um acesso com uma call fechada comigo para poder tirar suas dúvidas sobre o mercado de criptomoedas? Sim, você terá essa oportunidade. Para eu tornar a imersão próxima fase, que começa nessa próxima segunda-feira, a melhor imersão de cripto do Brasil, eu decidi fazer uma coisa. Ao final de todas as aulas, eu farei um Google Meets de 45 minutos e permitirei que quem está acompanhando o desafio e está inscrito nele, acessar esse Google Meets para poder tirar dúvidas com o microfone aberto, 1 a 1 comigo. Então, se você quer ter essa oportunidade, basta parar agora nesse vídeo, ir no comentário fixado e clicar no link para se inscrever no desafio. Aproveita e deixa o like e se inscreve aqui no canal para sempre se manter atualizado do mercado. Mas vamos voltar à análise. Então, de um modo geral, qual que é a minha conclusão, especialmente depois dessa conversa que eu tive com o time da Pendle? Minha leitura é bem simples. A Pendle, ela realmente está se mostrando como um protocolo muito bem consolidado, que está sabendo lidar ali com as intempéries do mercado e especialmente focar em narrativas. Essa visão do time, para mim, é um aspecto muito positivo, que mostra que é um protocolo orientado realmente a resultado. Em contrapartida, para mim, essa que é a maior vantagem do projeto também pode se tornar sua maior desvantagem, porque as narrativas, quando a gente tem uma mudança de cenário do mercado, podem derrubar muito rápido o preço de um ativo, dado que a gente pode ter uma migração intensa de capital. E eu continuo avaliando esse como o principal risco do projeto. Apesar disso, algo que eu gostei bastante na conversa e eu percebi foi que o time ele tem uma capacidade de adaptabilidade muito grande. E eu percebi até uma viabilidade por parte da Pendle de eventualmente adaptar seus produtos para um cenário de bear market, focando muito mais na rentabilidade fixa que o PT, que é o token ali de rentabilidade fixa da Pendle, tem. Então, para mim, é um caminho bem interessante. Do ponto de vista estrutural, de riscos estruturais do protocolo, o protocolo parece ser muito bem construído, tanto tendo o smart contract bem sólido, quanto a matemática por trás dos seus produtos bem fundamentadas. Então, minha análise final da Pendle é bem simples. Eu acredito que se a gente começar um ciclo de alta nessa segunda fase do mercado de cripto, especialmente dentro do ecossistema do Ethereum, Pendle tende a performar bem, porque ela está muito posicionada para surfar duas grandes narrativas do mercado. A primeira é o mercado de restaking, que eu acredito que cresce com a alta do Ethereum, e a segunda é o mercado de staking de Bitcoin, que cresce com a narrativa de L2 de Bitcoin. Então eu vejo duas narrativas muito fortes. Além disso, a Pendle V3, na minha visão, pode ser um grande catalisador, e se eles souberem agregar mais valor para o vPendle, especialmente utilizando ali os pontos que eles acumularam nos airdrops, para mim isso constrói uma perspectiva ainda mais interessante. Por isso eu vejo como uma das apostas mais promissoras para o mercado de cripto para esse ciclo. Mas e você? Qual que é a sua visão sobre Pendle? Deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o like. E também não se esquece de se inscrever no desafio Próxima Fase para ter essas calls fechadas comigo e ter acesso a todo esse conhecimento que eu tenho sobre o mercado de cripto para se posicionar junto comigo para essa próxima fase do mercado. Te espero lá
E já aproveita e já deixa o like na primeira live do desafio que eu tô deixando aqui logo em seguida pra você.